Muito bem, queridos alunos do IMP Concursos, vamos finalizar o nosso podcast de revisão sobre CPI, tá bom? Vamos agora para a parte 2, em que a gente vai estudar os poderes instrutórios, o que é que a CPI pode e o que é que a CPI não pode fazer, pessoal, tá bom? Vamos que vamos, e a primeira pergunta é a seguinte, tá? Gente, a gente já estudou isso, tá? Então eu vou fazer perguntas aleatórias aqui, tá? Vocês vão me dizer se CPI pode ou se CPI não pode. Tá bom? CPI pode requerer a convocação de um ministro de Estado? Sim, muito bem, porque qualquer comissão temporária ou permanente pode convocar um ministro de Estado. CPI também, tá certo? CPI pode quebrar o sigilo telefônico? Sim, CPI pode quebrar o sigilo telefônico, porque isso é um peguinha de concurso mais velho do que andar para frente, e que, gente, é a ideia de que o sigilo telefônico são só aqueles extratos da conta telefônica. Não é o sigilo das comunicações telefônicas que CPI não pode quebrar. Então, CPI não quebra sigilo das comunicações telefônicas, que é sinônimo de grampo telefônico, que é sinônimo de interceptação telefônica, tá? E, portanto, CPI pode quebrar apenas sigilo telefônico, tá? E aí, sabe o que foi outro dia que um aluno veio me botar em sala de aula uma questão? Professor, olha aqui, CPI não pode quebrar sigilo telefônico? Eu falei, pode. Na questão aqui está dizendo que não pode. Aí eu olhei a questão e falei, eita pau. Mas era comissão permanente. Foi uma questão miserável que foi dizendo assim, a comissão estava querendo fiscalizar algumas coisas. Porque, gente, quem investiga não é só CPI não, viu? Pelo amor de Deus. Investigação, fiscalização, a CPI tem poderes próprios de autoridade judicial, de investigação, mas não é só a CPI que investiga, não. Porque investigar é inerente à atividade fiscalizatória. E atividade fiscalizatória, pelo amor de Deus, as comissões têm, mas não com a mesma força da CPI. Agora, era uma comissão permanente, aí eu dizia, aí, colega, aqui, ó, o enunciado é que te pegou. Porque uma comissão permanente, gente, não quebra sigilo telefônico. CPI, que tem poder de investigação próprio de autoridade judicial, é que consegue quebrar sigilo telefônico, mas não diga que uma comissão permanente pode, tá bom? Beleza. Aí o que acontece, pessoal? CPI pode requisitar documentos e informações de órgãos públicos, da administração pública? Sim, tá? Léo, mas não sei se está perguntando se é a união em um município. Gente, vá para o básico. Você não pode pressupor que eu estou dizendo não, Léo, depende. Em regra, pode. Óbvio que desde que um bocado de coisa aconteça, desde que a CPI seja regular, desde que tudo mais, desde que muita coisa. Mas a CPI, ela tem o poder de requisitar documentos e informações da administração pública, certamente respeitando o princípio federativo. Mas isso não está em jogo quando eu digo que uma CPI pode, o que uma CPI não pode fazer, tá? E isso, inclusive, está na Lei 1579. CPI pode fazer isso, tá bom? CPI pode, gente, determinar a busca e apreensão domiciliar, por exemplo, em uma empresa privada. Determinar a busca e apreensão de documentos em uma empresa privada. Pode? Não. Porque busca e apreensão domiciliar, e aí, gente, a gente tem que entender que o Supremo tem um entendimento bem amplo do que é um domicílio, tá? Um quarto de hotel, uma casa de praia, um quarto de motel, tá? Então, aquilo que um espaço que você ocupe com exclusividade, ainda que transitoriamente, é o local onde você exerce a sua intimidade e, portanto, é uma casa para interpretação do artigo 5º, que no seu inciso 11 diz que só o juiz pode determinar a invasão de um domicílio, o que seja considerado casa, tá? E a interpretação do Supremo é qualquer espaço que o indivíduo ocupa com uma exclusividade. Então, isto vai fazer com que um escritório profissional, então, isso vai estar dentro desse conceito. Então, numa empresa privada, o que você mais vai ter é sala de chefe, de não sei quem, de diretor,
de não sei o quê, e você não vai conseguir fazer uma busca e apreensão adequada nessa empresa. Então, caia fora, é cilada, Bino. Então, não dá para você dizer que pode busca e apreensão domiciliar, seja na sede de uma empresa, seja na casa de uma pessoa, porque o Supremo entende que, por mais que o artigo 58, parágrafo 3º, tenha dito que CPI tem os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o que acontece é que o Supremo entendeu, nem todos. Porque tem situações em que a Constituição ela abre a boca para dizer é o juiz que eu quero. E o Supremo entendeu que isso seria uma cláusula de reserva jurisdicional. Só o juiz pode. E se só o juiz pode, então CPI não vai poder quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, porque é o que está no artigo 5º, inciso 12, e CPI também não vai poder determinar a busca e apreensão domiciliar. Tá bom? Vamos continuar aqui, gente. CPI pode determinar buscas e apreensões em geral que não sejam em um domicílio? Pode. Existe busca e apreensão em pessoas, ela pode acontecer, tá? Busca e apreensão pessoal. E até busca e apreensão em um veículo. Ah, Léo, mas será que o veículo é a moradia da pessoa? Gente, boleia de caminhão já tem um entendimento na doutrina tal, de que ali pode ser considerado o local de uma intimidade de um caminhoneiro. A boleia de caminhão, se ele mora ali, tal. Agora, um veículo seu, que você estacionou na faculdade, pelo amor de Deus, cabe busca e apreensão veicular determinada pela CPI, tá? Só não pode mesmo busca e apreensão domiciliar. CPI pode quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados? Sim, CPI pode quebrar sigilo bancário, fiscal, gente. Quanto a pessoa pagou de imposto de renda, quanto a pessoa tem na conta do banco, como é que foi a movimentação financeira, tudo isso está dentro daquele poder que a CPI tem, parecido com o dos juízes, porque a Constituição Federal não fala que as informações bancárias, que as informações fiscais, elas só podem ser quebradas pelo juiz. Isso é dito para o domicílio e é dito para as comunicações telefônicas. Então, sigilo telefônico, CPI pode quebrar, sigilo bancário pode quebrar, sigilo fiscal pode quebrar, tá certo? Então, é isso que CPI pode. E aí eu expliquei na sala de aula, desde que fundamentadamente, desde que tenha ali uma razoabilidade, de que tem uma razão, tem um indício de que a pessoa... Não dá para você fazer uma devassa, escolher 1000 pessoas aleatoriamente. Tem que ter uma fundamentação, uma motivação. E essa motivação tem que ser prévia ao pedido, tá, gente? Porque às vezes a CPI não motiva, o Supremo diz que é nula aquela prova porque não motivou, aí a CPI manda para o Supremo, não, a motivação está aqui agora, ó, motivei. Não, a motivação tem que ser prévia ao ato da quebra, tá bom? Muito bem, e o que é que eu quero dizer também, pessoal? A CPI, tá? Ela, vou te perguntar, a CPI, ela pode realizar atos de natureza cautelar, como a apreensão de passaporte, a decretação de indisponibilidade dos bens de um acusado, ou o chamado arresto, sequestro de bens específicos, ou então a prisão preventiva ou a prisão temporária, que são prisões cautelares que querem evitar que a pessoa fuja, que quer evitar que a pessoa comece a dilapidar o patrimônio para você não encontrar mais nada na hora que vai tentar ver o que foi tirado do erário público. A CPI pode adotar qualquer uma dessas medidas cautelares? Não, porque o Supremo entende que quem tem o poder de julgar, que é o juiz, é que pode adotar essas medidas cautelares. E CPI não julga. Então, CPI não apreende passaporte, não determina a indisponibilidade dos bens, arresto de um bem, sequestro de um bem, prisão preventiva, prisão temporária. CPI pode prender em flagrante, que acontece geralmente por falso testemunho ou por desacato, quando a temperatura sobe acima do normal, porque ela já é uma temperatura lá em cima, tá? Dedo na cara, tudo mais. Então, quando acontece um desacato, um falso testemunho, então CPI pode prender em flagrante, porque qualquer pessoa do povo pode, tá? É o que está no Código de Processo Penal.
Então, memorize que CPI pode prender em flagrante, mas não pode tomar nenhuma dessas outras medidas cautelares, inclusive prisões cautelares, como a prisão preventiva e a prisão temporária, que são espécies de prisões cautelares do Código de Processo Penal, tá? Gente, eu vou só trazer algumas outras com menos possibilidade de cair em prova. CPI não pode impedir a presença do advogado dos depoentes, nem cercear o direito do advogado de, a qualquer momento, falar com o seu cliente, tá? CPI não quebra o sigilo de um processo judicial que tramite em segredo de justiça. Lembra aquela ideia do respeito à separação de poderes? CPI não pode determinar a quebra do sigilo de um processo que corra em segredo de justiça, tá? Isso seria afrontar o judiciário, tá bom? Que mais eu quero dizer como informações mais importantes, porque a gente está trazendo aqui para o podcast o que é mais importante, pessoal. CPI pode ouvir investigados e ouvir testemunhas? Sim, é óbvio que CPI pode, tá? E aí eu te pergunto, pessoal, CPI, na hora de convocar uma testemunha ou de convocar um investigado, quem é que pode ser conduzido coercitivamente? Ambos, ou só a testemunha, ou só o investigado? Só a testemunha pode ser conduzida coercitivamente, gente. Sabe por quê? Testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, tem a obrigação de colaborar, sob pena de falso testemunho, é um crime do Código Penal, tá? E se ela não comparecer, ela é conduzida com força policial para que ela compareça, porque ela é obrigada a prestar esclarecimentos. Enquanto que o investigado, gente, ele não é obrigado a depor, ele tem o direito ao silêncio e ele tem o direito a não ir para a CPI. Então, o investigado, ele não pode ser conduzido coercitivamente, tá? Agora, quem é que tem o direito ao silêncio de não produzir prova contra si mesmo? Testemunha e investigado ou só investigado? Nesse ponto, gente, não confundam, tá? Todos os seres humanos têm o direito a não produzir prova contra si mesmo. Então, a testemunha é obrigada a dizer a verdade sobre o que viu, sobre o que ouviu. Mas se em algum momento tiver uma pergunta que diz assim, você tem participação nisso? A testemunha não é obrigada a responder isso. Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tá bom, gente? Então, eu quero ver aqui o que é que ainda está faltando, tá? CPI pode requerer ao Tribunal de Contas a realização de inspeções e auditorias? Sim, isso está no artigo 71, inciso 4, porque qualquer comissão técnica ou de inquérito, diz o 71, inciso 4, pode pedir ao Tribunal de Contas a realização de inspeções e auditorias contábeis, financeiras, orçamentárias. CPI tem esse poder, gente. Tá bom? Então, é o que eu queria dizer para vocês. Vi praticamente tudo o que eu queria dizer, apenas registrando que os requisitos, pessoal, e os poderes da CPI são de reprodução obrigatória nos estados e municípios. Então, aquilo que CPI pode e não pode fazer vai de reprodução obrigatória para estados e municípios. Os requisitos não podem, Constituição Estadual, inventar um novo requisito ou mexer nos requisitos da CPI. Eles são de reprodução obrigatória, com uma única ressalva que o Supremo fez. O Supremo entendeu que CPI municipal não quebra sigilo bancário. Por quê? Aí fez uma justificativa lá. Eu discordo, particularmente, mas você vai dizer que CPI municipal não pode quebrar sigilo bancário. Pode fazer o resto. O resto que CPI pode, CPI municipal pode. Agora, menos quebrar o sigilo bancário, porque o sigilo bancário é da União, tudo mais, é o município. Tá, gente, mas CPI estadual pode quebrar sigilo bancário. Então, assim, eu não vou entrar aqui no mérito, não, porque o que eu quero é que vocês memorizem isso aí, tá bom? Então, é isso, e com isso a gente encerra, tá? Esse podcast, gente, e eu quero que vocês estejam com isso que é o grosso, tá? Que aí já tem uma altíssima probabilidade de você fechar a prova e acertar a questão, tá bom? Um abraço e até um próximo slide. Até um próximo podcast. Tchau, tchau.